Devocional 7, 29 de janeiro de 2020, por Luiz Sapalo. Salmos 19, versículo 2 diz: Quem pode ver os seus próprios pecados? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Hoje eu gostaria de partilhar sobre pecados que cometemos sem perceber. É muito comum e normal lembrarmos-nos de coisas que fazemos conscientemente. Deus nos fez homens com consciência, capazes de pensar e lembrar. Como cristãos, sabemos que devemos orar todos os dias agradecendo, intercedendo ou pedir alguma coisa a Deus. Filipenses 4,6 nos chama a não termos uma alma inquieta, mas devemos apresentar ao Senhor tudo que nos aflige. E quando orarmos, também temos pedido perdão ao Senhor pelos pecados que nos lembramos, cometidos durante o dia. Nosso Senhor Jesus nos ensina na oração modelo que devemos pedir perdão ao Senhor pelos pecados cometidos. Mateus 6,12. Perdoa as nossas ofensas. Somos cristãos, mas isso não nos impede de cometermos pecados e alguns, infelizmente, muito graves. Independentemente do pecado cometido, temos uma saída, que é Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. A promessa do perdão de Deus não pode nos levar a pecarmos deliberadamente, mas temos um advogado. As Escrituras afirmam que temos pecado e se negarmos esta verdade, mentimos a nós mesmos. 1 de João capítulo 1, versos 8, diz o seguinte: Se dizemos que não temos pecados, enganamo-nos. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. A partir daí chegamos ao nosso texto áureo. O grande problema hoje é que nós temos nos esquecido o quão falhos nós somos e que, sem perceber, cometemos vários pecados. Com certeza, há maior arrependimento ao confessar um determinado pecado quando conscientemente sabemos que o cometemos. Mas não é assim que nós devemos agir. Ainda que não nos lembremos, não suba à nossa consciência algum pecado, devemos rogar ao Senhor que descubra o mal praticado e enterrado nas profundezas dos nossos corações. Orar 1 hora confessando um pecado que temos a consciência é muito fácil de fazê-lo. Mas orar 1 hora para que Deus desvende os pecados que não temos consciência, que os praticamos, quase não fazemos. Nós somos maus, sim, somos salvos, mas somos maus. Ainda habitamos neste tabernáculo corruptível e ele se corrompe todos os dias, tendo nós consciência ou não. Por isso a pergunta: quem pode discernir os seus próprios erros, pecados? O salmista sabia quem ele era, alguém capaz de examinar-se a si mesmo. O homem que não entende nada do Evangelho pensa que ele é bom, mas aqueles que entendem o Evangelho sabem que só um ser é bom. Este ser é Cristo. Quando estamos confessando um pecado, nós não poderíamos parar de orar até que o Senhor traga em nossas consciências os pecados mais sem querer que cometemos. Se orarmos pouco quando confessamos os
pecados deve ser porque não sabemos o quão maus nós somos. Examinarmos-nos a nós mesmos é o conselho de Paulo. Examine-se a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Mesmo sendo já cristãos, Paulo disse que ele é o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sim, ele era um apóstolo, ouviu coisas inefáveis, viu a glória de Cristo, mas mesmo assim considera-se o principal dos pecadores. Chore aos pés de Deus, para que te faça conhecer os pecados desconhecidos que cometes. Conhecer e guardar a palavra do Senhor nos ajuda a não cometermos pecado, mas em oração podemos pedir a Deus que traga à tona os que ainda não conhecemos e temos praticado. No mundo todo só existe um vilão na história, e este vilão sou eu. Que o Senhor nos ajude a lembrar dos pecados, mas sem querer que cometemos, para confessarmos. Graça e paz.